Fala galera, mais um episódio Kai e Cris no ar. E hoje, continuando a nossa série sobre educação, nós já falamos um vídeo 1 e o vídeo 2 agora é sobre filhos são herança do Senhor. Então os filhos são herança do Senhor. Bom, esse versículo todo mundo fala bastante, né? Um versículo bem comum no meio cristão, né? Salmo 127, 3. Os filhos são um presente do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Na King James, eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do útero é a sua recompensa. Galera, será que isso é uma verdade para os pais, né? Será que antes de ser pai, eu já tenho a convicção do que significa esse versículo? Porque quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador, nós começamos a viver segundo o Espírito Santo, né? Sobre o que o Espírito Santo quer e sobre o que a Bíblia fala sobre Deus. E não conforme a natureza humana. Por que eu estou falando isso? Porque a natureza humana ela vai trazer coisas distintas do que o Espírito Santo fala. Então, se eu ler esse versículo sem o discernimento do Espírito Santo, provavelmente isso vai me conduzir a um desejo errado, onde eu posso até ter uma idolatria com meu filho. Olha o presente que Deus me deu, nossa herança, é uma bênção. E ele começa a ficar, nossa, é meu. E não é essa a questão. Nós vamos falar um pouco sobre esse assunto hoje, que a gente quer desmistificar isso, né? Na verdade, o filho é do Senhor, ele é dele, tá? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Partindo desse ponto, nós precisamos entender o que está escrito em Deuteronômio 10:14. Os mais altos céus são de Deus, o Senhor. A ele pertencem a terra e tudo que nela existe. Então, se eu tratar com a natureza humana sobre esse assunto, eu vou ter o filho para mim. Não só, nós estamos falando só a questão de filhos, né? Mas isso pode ser para qualquer outra coisa. Mas quando eu creio que isso aqui é uma verdade, eu trato com o discernimento do Espírito Santo, eu começo a tratar esse filho com o que Deus diz sobre ele, e não com as minhas emoções. Eu preciso ter isso muito claro, porque se eu não tiver isso muito claro, tudo que nós formos falar agora, você vai ficar se questionando, não é bem assim, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então não podemos fugir dessa visão, desse princípio, tá? E aí sim, Deus diz, diz em Salmos que os filhos são herança. Pois tudo que temos é do Senhor. E precisamos ter essa clareza para fazer a vontade de Deus. Porque senão eu faço aquilo que é melhor para mim, que é mais confortável para mim, ou aquilo que me gera prazer em dar conforto para o meu filho. E quando eu vejo, eu estou tratando aquele filho como meu. Exato. E não do Senhor. E ele não vai ser uma herança só quando ele chegar na eternidade, ele tem que voltar como herança para o Senhor. Não. Ele já é uma herança desde agora. Então, ele já pertence ao Senhor, ele já pertence para cumprir os objetivos do Senhor. Desde quando o casal engravida, já existe um propósito ali para se cumprir dentro do reino de Deus. Qual é esse propósito? Se você só vive, olha que minha família abençoada, olha as fotos, olha os vídeos, olha... Então, você fica vivendo esse momento como um ganho emocional tão grande para você que você não pensa que o objetivo é para o reino. Você começa a criar um orgulho dentro de você, né? Porque é seu... Então olha o orgulho que ele está agora nadando, é um orgulho que agora ele está andando, é um orgulho agora que ele está comendo sozinho, é tudo um orgulho. E você tem um prazer de falar, sendo que isso toda criança faz, né? Você está tendo orgulho de uma coisa que toda criança faz. Agora ir para o céu, fazer o que Deus faz, não é toda criança que faz. Porque são poucos que vão andar no caminho estreito, que é o vídeo 1 dessa série. Exatamente. Bom, e a gente vai falar um pouquinho sobre a palavra herança. E essa palavra é incrível. Claro que na NTLH ele fala do presente, mas nós vamos focar na parte da herança, tá? E aí, procurando ver algumas heranças dadas por Deus ao seu povo, tem uma parte em Levítico que está escrito assim, ó. Levítico 25, 23. A terra é de Deus, portanto, ela não está para sempre daquele que a comprar. Olha que engraçado, é de Deus. Se comprar, não está sempre para você. Deus é o dono dela, e para ele nós somos estrangeiros, que moram por pouco tempo na terra dele. Gente, parece nada a ver esse versículo com o que nós estamos falando. Mas pensa comigo, Deus te entrega um filho como herança, uma terra fértil. Para você fazer o quê? Para você plantar no coração dessa criança a eternidade. Ela está preparada, já que vai ser o outro vídeo, para receber a eternidade. Quando eu tenho o meu filho como um terreno fértil, para que ele faça a vontade de Deus, eu preciso agora treiná-lo para ele ser um discípulo de Cristo, para que quando chegar a hora certa ele saiba escolher Jesus e não a sua natureza humana.
ok? Então esse deve ser o real motivo do pai entender a herança. Isso é o que vai dar orgulho. A disciplina do Senhor te traz esse orgulho. A ver o seu filho fazer a vontade de Deus dá orgulho. Esse orgulho que eu digo, né? Cuidado com a palavra orgulho. Quem sabe que o orgulho de Deus não se agrada. Mas esse orgulho santo de, cara, ele está fazendo a vontade de Deus. Agora, eu não fico orgulhoso com as coisas terrenas, com as coisas que, olha, porque depende de mim. Porque a obra é do Senhor. Deus trouxe um filho pronto para mim, para eu fazer, tudo é ele, eu só sou um instrumento. Então eu fico orgulhoso de cumprir a vontade dele. Eu não fico orgulhoso de fazer ele comer. Olha que orgulho, ele tá comendo sozinho. Fui eu que ensinei. Você fica com a sensação de, eu estou cumprindo aquilo que Deus delegou para mim, né? Mas ó, o texto também diz que os filhos, eles vêm do Senhor, Isso. né? Isso que o Caio falou. E se os filhos voltarem para ele, serão o galardão do próprio Deus. Serão a recompensa, né? Então, está falando aqui, ó, eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do útero é a sua recompensa. Aqui estamos falando do Senhor, né? Olha que privilégio os pais têm de criarem os filhos de modo a recompensar o próprio Deus. Deus te dá um presente para você devolvê-lo para Deus. Como uma recompensa. Olha que incrível. Por quê? Porque essa criança, ela enriquece o reino de Deus. Se ela se tornar uma pessoa piedosa, né, uma praticante da palavra de Deus e trabalhadora fiel no reino de Deus, o reino de Deus ganha muito. O pai ganha. Então, é uma chance. Se você, pai, tivesse a oportunidade de dar um presente para Deus, o que você acha que ele te pediria? Além da sua própria vida, né? Filho meu, dá-me o teu coração. Ele te pediria que você trabalhasse para filhos dele dentro do reino. Então, ele pediria por vidas, né? Então, na verdade, assim, sempre que a gente se esforça para ensinar, para edificar uma vida em Cristo, nós estamos favorecendo a Deus e o reino dele. É que no caso do filho terreno, acaba que esse ministério, esse trabalho, ele é muito intenso, né? Porque ele é diário, ele é ali período integral, é profundo dentro do lar. As raízes que a gente semear no coração do filho, elas tendem a ficar mais fundas do que, às vezes, a semente que eu semeio no coração de um irmão, que eu vejo de vez em quando. Mas mesmo quem não tem filhos, né? O nosso chamado, a gente tem o mesmo ministério, né? O que os pais têm isso em tempo integral, dentro de casa. Mas todos os filhos de Deus, mesmo aqueles que não procriaram, que não tiveram filhos, eles precisam ensinar e auxiliar as pessoas a se aproximarem de Deus. Isso é o presente que a gente dá para Deus. Então, não adianta você achar que está dando dinheiro, que está fazendo muita coisa. Eu estou indo lá, estou reformando tudo na igreja, estou cantando no louvor. O presente que Deus espera receber de nós é o nosso coração e o coração das pessoas que Ele coloca ao redor de nós. Então, nós estamos trabalhando com esse objetivo, com esse alvo. Porque é isso que vai contar no final. É isso que vai contar no final, né? Então, quando nós trabalhamos para edificar essas vidas no reino, Deus se alegra tanto que Ele envia todos os recursos necessários para que a gente tenha êxito nessa missão, né? E aí, olha só o que a palavra diz. E tudo o que pedirmos em nome de Jesus, ou seja, em favor desse objetivo aqui, de devolver vidas para Ele, nós receberemos. Então, por que a gente não recebe muitas coisas de Deus? Porque o nosso alvo, a nossa intenção não é essa. Tá muito mais agradar as coisas terrenas, né? Isso. Ai, Deus, me dá recursos para eu pagar a escolinha particular do meu filho. Oxi. Gente, isso é uma condição terrena. O que Deus vai te dar recurso é, Senhor, me dá recursos para falar do teu amor pro meu filho. Me dá recursos para ensinar ele a orar. Me dá recursos para combater esse pecado no coração dele. Esse é o tipo de oração que Deus responde. Exatamente. Porque você está pedindo em favor de trabalhar para o reino, né? Então, é isso que os pais precisam entender. Que o filho veio de Deus, mas você presenteia o Senhor com a vida dele. Muito bom, né? E olha que engraçado. E como a gente vai saber se a gente vai conseguir presentear, né? Porque a Bíblia, ela nos dá textos que, se a gente analisar de uma forma correta, a gente consegue analisar se estamos caminhando, se estamos entendendo o que realmente significa essa herança, esse presente. Em Salmo 127,
4 e 5, que é logo depois do versículo que nós falamos sobre a herança, está escrito assim: os filhos que o homem tem na mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos. A gente nem vai falar sobre os filhos na mocidade. Já fizemos um vídeo falando sobre ter ou não ter filhos, sobre a questão de ter filhos cedo, que a Bíblia nos orienta. Você depois confere lá o link, o vídeo chama Ter ou Não Ter Filhos. Muito legal o vídeo. Mas aí eu quero saber principalmente dos pais. Os seus filhos estão sendo treinados para serem flechas ou para serem almofadas? Ou você vai criar um filho para ser flecha, para atacar, ou almofada para encostar. O seu filho está sendo o que para Deus? Um encosto ou uma arma poderosa para atacar o inimigo? Isso é muito sério. E os responsáveis são vocês. Não a escola, não a igreja, é o pai e a mãe. E eu quero enfatizar em especial o pai. O treinamento é em casa. E eu estava estudando, olha que incrível. Eu estava estudando um pouco sobre a cultura judaica nos dicionários que nós estamos lá com as nossas Bíblias. E aí, olha que engraçado, quando está surgindo a escola, né? Enfim, os meninos que iam para a escola, naquela época, essa escola, só os meninos iam nesse início. Nesse momento. Isso. E aí, essa escola era uma extensão da sinagoga. Diz lá no dicionário, no nosso livro, que a partir dos 5 anos eles ficavam até os 13. Eles entravam com 5 anos e se formavam aos 13. Isso. E aí, olha o que acontece. Era uma extensão da sinagoga. E já vai um cuidado para os pais. Cuidado com a escola que você coloca o seu filho. Você analisou a escola que você está colocando o seu filho? A Cris falou no vídeo passado sobre o poder de como isso vem influenciando os nossos governos e escolas. Você precisa colocar o seu filho num lugar que seja uma extensão de Deus. Se você tiver essas condições, né? Mas hoje, Cris, você mesmo que você não tenha a condição de pagar, se você fizer uma pesquisa, você vai encontrar creches de prefeitura. Eu conheço muita gente com princípios bíblicos, eu conheço. A questão é que às vezes não vai ser a mais perto de casa. Não vai ser aquela mais fácil, vai ser aquela que vai te dar um trabalho. Mas você tem um trabalho agora para não ter depois. Você escolhe o trabalho que você vai ter, tá bom? Escolher com o direcionamento de Deus, né? O lugar que a gente vai colocar os filhos. Coloque Deus nessa decisão. Quantas pessoas estão trabalhando em escolas seculares e são cristãs? Exatamente. Então você consegue colocar numa escola, às vezes, que você vai contar com o professor, Deus prepara. Quando você entrega isso na mão de Deus, Deus prepara. A questão é, não fica buscando com o teu critério, né? É a escola com estrutura, com brinquedão, com professor bilíngue, né? Então não olha para a situação como o mundo olha. Ou a minha necessidade que é mais perto, isso e aquilo. Não, tem coisa que você vai ter que pagar um preço. Avalie outras questões. E aí, quando os meninos saíam com 13 anos, olha que incrível. Aos 13 anos, eles já começavam com as obrigações dentro da sinagoga. Eles já recitavam as rezas, eles jejuavam regularmente e faziam peregrinação. Desculpa, gente, minha dislexia. Gente, me pegou muito isso da peregrinação. E sobre isso, cara, será que nossos filhos têm a noção desde cedo que estamos aqui de passagem? Porque a peregrinação tem a ver com isso. Como está escrito em Salmo 119:19. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. E lá você vê Jesus falando em João 17:16-17. Eles não são do mundo, como também não sou. Santificai-os na verdade a tua palavra. Então, nós estamos no mundo, mas nós não somos daqui. Os filhos precisam ter essa clareza desde cedo, que eles estão de passagem. Se você falou para uma pessoa que estava em casa, né, que a nossa vida na Terra é essa folha aqui, ó. É só pegar esse pouquinho aqui, o resto é tudo eternidade. Então, é pouquinho. Então, as crianças têm essa noção que nós estamos aqui de passagem. Isso é muito importante. Então, com 13 anos, as crianças já estavam vivendo isso. O que eles estavam fazendo naquela época de prática? Eles já estavam falando da palavra de Deus. Eles estavam ensinando, eles estavam em missões. Eles estavam já fazendo missões com 13 anos. Com 13 anos hoje, a criança não consegue pegar um ônibus. A criança só anda de Uber. A família está se matando para pagar. Nem de Uber. O pai e a mãe não deixam a criança ir de Uber sozinho com 13 anos. Nem sai de casa, né? Precisa só com pai e mãe. Só. Então, olha que perigo. Hoje a gente está criando um monte de gente amputada. Sem o poder, sem a proteção. A maldade aumentou, com certeza. Aí tem várias questões, né? A maldade aumentou. Mas, gente, sempre teve, né? Maldade. E aqui a gente não tá nem falando da criança ir trabalhar com 13 anos. Está falando sobre ele aprender as leis de Deus. E ter ali já um ministériozinho dentro do corpo, né? Ele se colocar para ajudar as outras crianças, para falar o que ele sabe, para ser útil de alguma forma. E aí você vê, então, uma criança nesse sentido. Olha que incrível, né? Então,
É muita coisa. E nossas crianças com 13 anos, elas não conseguem fazer nada, né? Muito menos uma missão para Deus. Elas não, jamais. Eles nem, às vezes não conseguem nem entender o que Deus tem para elas, porque elas não conseguem ler a Bíblia, elas não sabem estar com o corpo de Cristo, elas não são participativas no ministério, elas não são nada. Chega a 13 anos, geralmente elas estão desanimadas de ir pra igreja. É a idade que a galera fala que tem um buraco na igreja. Mas por quê? Não tem a ver com a igreja, os pais culpam a igreja. Tem a ver com a falta de ensinamento, tem a falta de lidar com a herança de Deus. Você vai devolver isso para o Senhor e talvez nessa fase a criança, o adolescente está entrando na adolescência, sai e não volte mais. E não é a igreja que não está fazendo atividade, não é o pessoal que está indo atrás, é você que foi um péssimo pai e uma péssima mãe, que não conseguiu educar no caminho, vale a pena ver o vídeo anterior, e que não entendeu o que é essa herança. Você vai dar conta disso um dia, isso é muito importante, tá bom? Então nós devemos cuidar da herança de uma forma que o meu filho, estando perto do final da vida, ele diga, igual Paulo disse em 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Eu preciso treinar o meu filho para ser uma herança que vai voltar para Deus falando isso. Ou seja, que ele trabalhou para Deus. E é desde cedo. Na Bíblia você vê reis com 8 anos, 7. Então, gente, esquece esse negócio de idade, de maturidade. Cara, trabalha em pró de Deus com o seu filho. O seu filho tem capacidade de fazer muitas coisas. O que ele não tem, você vai ensinar. E aí entra a sua maturidade para poder ensinar ele. E aí, vou deixar para Cris falar, né? Mas como usar os nossos filhos como flechas? Eu não vou atirar ele em lugar nenhum. Isso, aí vamos falar um pouquinho do arqueiro, né? O arqueiro, quando ele atira uma flecha, essa flecha ela pode percorrer até 400 metros de distância, né? Mais ou menos, assim, uma flecha normal, né? Ou seja, o que isso significa? Significa que a flecha, ela entra em locais que o arqueiro não entra. Então, o arqueiro está num lugar, ele atira. Quem entra é só a flecha. Então, isso significa que os nossos filhos, bem afiados, né, bem treinados, eles vão ser enviados em locais que os pais não vão entrar. Então, os pais, eles não vão entrar na sala de aula. Eles não vão estar lá, às vezes, na casa dos avós, quando ele deixar o filho. Não vai estar na salinha da igreja, não deveria, né? Não deveria, pelo né? menos. Não, gente, você que é pai, mas não entra na salinha da igreja, na escola. Gente, aprende com Ana, mãe de Samuel. Foi lá, deu, ó, em 3 aninhos entrega. E uma vez por ano eu ia levar uma roupinha pra ele. Gente, uma vez por ano. E você quer ficar, você não consegue ficar 15 minutos sem aparecer lá na porta pra ver. Ele tá chorando. Tá bem. Quer que eu vá aí? Pior que é bem assim mesmo. E aí, assim, a criança, a flecha naquele ambiente, ele tem que fazer... Ele tem uma missão quando ele entra ali, né? E aí o nosso filho, ele vai precisar ser sal, ser luz e atacar o inimigo. Ele tem que entrar com a verdade. Só que se ele não é... O que afia a gente? É a verdade, né? O que é a espada? É a verdade, é a palavra de Deus. Então, se ele entra afiado, cheio da palavra de Deus, no local onde ele for atirado, ele vai fazer a diferença. Ele chega ali com um objetivo, né? Só que só faz a diferença, né? Mas primeiro, vamos lá. Primeiro a gente precisa treinar bem esse filho. Porque se eu não treinar bem, eu vou atirar e ele vai estar vazio. Então, é bem provável que quando ele chegar nesse ambiente, ao invés dele ser fonte, ser um agente de transformação, ele seja corrompido. E normalmente quem afia é o arqueiro. E nesse processo, às vezes o arqueiro se machuca, é dolorido. Doloroso, né? Você fala, né? Doloroso. Trabalhoso. É trabalhoso. Dá um trabalho, você faz isso, faz aquilo. Ele tem que pegar isso. Então, tem um trabalho duro que pode até machucar o pai. O que é machucar o pai? Eu vou ter que afiar e eu vou sentir uma dor no coração. Mas eu não paro, porque eu sei que eu preciso afiar essa flecha. E é sempre pode ver, o arqueiro faz um trabalho preventivo. Ele não deixa para afiar a flecha na hora que o inimigo chega. Ele deixa as flechinhas tudo afiadas dentro da aljava e na hora certa, paf, é eficaz. Então, a gente precisa fazer esse trabalho de arqueiro, afiando com a palavra de Deus, na hora boa, na hora que essa criança não está em risco, para quando chegar a hora do inimigo atacar, eu poder ter a palavra de Deus. Então, quando o seu filho receber um bombardeio ali, de uma informação, vem um amiguinho influenciando ele, mostrando alguma coisa, ele fala, não, peraí, eu já aprendi isso daqui. Não é assim. Então, ele já vai ter a verdade ali. Então, mas a gente vê...
os filhos só vão fazer a diferença se acontecerem 2 movimentos. 1, se eles forem bem afiados. E 2, se eles forem atirados para os ambientes certos e na hora certa. Isso é um perigo, né? Porque os pais, eles são campeões de colocar os filhos no lugar errado, né? Sim, levam os filhos para o lugar errado. Festinha errada, com pessoas erradas, ambientes errados, viagens erradas, escolas erradas. Tem gente que tá focando tanto numa questão terrena, numa faculdade e tal, que quase pode perder o filho a qualquer momento. Amigos. Por essas ideologias, amigos que você permite andar desde pequeno, famílias, só porque vocês se gostavam, gente do passado, cara, não tá Às vezes você agregando. tem um envolvimento profissional com uma família e você leva a sua família para aquele ambiente ruim. Aquele ambiente vai deteriorar ali, vai trazer uma influência negativa. Às vezes você tem um casal de amigo que tem um filhinho, né? Aí você permite que os seus filhinhos cresçam juntos. Tudo ali existe uma troca de cultura, troca de tradição, e tudo isso você está aculturando os teus filhinhos com a cultura pagã. E luz não se une com as trevas. Provavelmente, como luz não se une com trevas, trevas vêm para tirar alguém da luz. Ninguém tá falando, não é trevas não se une com luz, é luz não se une com trevas. Então a luz não vai pro meio das trevas. E quando vai muito bem afiada para lutar. Caso contrário, o mal sempre vai tentar chegar perto para mostrar que é legal, que é gostoso. Quando você vê, as práticas dessas trevas já estão dentro do seu lar e os seus filhos, o seu casamento está sendo contaminado pelo mal. Já foi, né? Então, assim, a gente tem 3 pais aqui. Os que não afiam a flecha. Ah, porque tá cansado, é trabalhoso, Não né? tem o trabalho incansável de ensinar a palavra de Deus dentro de casa. Vai pra igreja, no nem máximo. de estudar. Dá uma Bíblia pro filho e olha lá. 2, atira e desperdiça a flecha, atira no lugar errado, gasta energia com pessoa, com ambiente errado, mundano, e aí acaba enfraquecendo, porque isso é muito mais influenciado do que influencia. Ou 3, os pais inseguros que não atiram a flecha. Porque são os super protetores. Eles protegem muito, né? Não vou atirar porque eu vou errar. E esse é o mais perigoso no sentido do que a gente tá falando do vídeo de hoje. Por quê? Porque esse assume que o filho é dele, não é de Deus. Ele não tem isso como herança, ele tem só como um presente que ele não vai devolver. Tudo que nós falamos, para esse pai aqui, não tem valor. Porque o que mais importante é ele ter a bênção para ele quer para ele não quer o mal. Ele luta com a capacidade, com a natureza humana dele com o filho. Pensa numa guerra, um arqueiro com a aljava, com flecha lá dentro. Ele quer lutar para atirar. Ele sabe que ele precisa, mas ele sai correndo com as flechas tudo. Pra proteger as flechas. Não, deixa eu dar. Eu vou errar mesmo. Ele não quer perder as flechas. Ele não quer perder as flechas. Então, o pai também que cria o filho tudo dentro da aljava, que cria as flechas. O objetivo da flecha é ataque. Uhum. Não é defesa, hein? É ataque. E na armadura do cristão, esses dias o Jorge numa pregação falou, na armadura do cristão, qual é a única coisa que você usa pra atacar? A espada, que é a palavra de Deus. Então é isso. Então, o pai também, que é muito inseguro, tem medo de tudo, tem medo de atacar, tem medo de falar, não quer falar para não se indispor, não ensina o filho a se posicionar. Então, ele também não vai fazer bom uso dos recursos que Deus deu. Consequentemente, ele não vai voltar esse filho para o Senhor, ele não vai usar a flecha na guerra espiritual que nós estamos, na guerra santa, que é a luta do bem contra o mal, de Deus contra o diabo, e ele vai acabar não devolvendo essa vida como herança. Então ele vai ser aquele na parábola dos talentos, né? Aquele trabalhador infiel que enterrou os dons ao invés de multiplicar. Exatamente. Então o pai que afia e o pai que usa da forma correta é aquele que multiplica. E esse que não multiplicou, que enterrou, que super protegeu, tobogã do inferno. Então, olha que perigo. Então, pais e mães, não criem seus filhos para serem almofadas. Vocês não estão fazendo decoração, vocês estão criando um instrumento para guerrear. Os seus filhos hoje têm capacidade, tem crianças de 2, 3 anos que parece que tem 2 meses. Gente, tem crianças de 8, 9 anos que parece que tem 2, 3 anos. Isso é uma imaturidade. Pais, os filhos não são de vocês, são do Deus Todo-Poderoso, que tem o poder sobre tudo. Entreguem isso nas mãos do Senhor. Façam aquilo que Deus quer que vocês façam. Ninguém está falando para você ser negligente, pelo contrário. Nós estamos falando para você fazer o que Deus quer que você faça, não aquilo que você acha que deve fazer. Você não é a protetora do seu filho, quem é Deus. Você é o que deve instruir, educar, para que você consiga devolver ele
quê? Na volta da eternidade. Porque Deus vai te cobrar dessas vidas que Ele está te dando. Deus vai te cobrar das flechas que estão na sua aljava. Deus vai te cobrar. Quando Deus dá o filho, Ele não está necessariamente apenas, porque também é uma recompensa, né, terrena. É uma bênção você ter filhos na sua casa. É poder, né? No Antigo Testamento, né? Mas assim, é uma bênção de Deus, só que não é para você. Você precisa voltar isso, abençoar o reino de Deus com essas vidinhas. Agora, se o seu filho tem sido o instrumento que está te afastando do teu ministério, da igreja, tem feito com que você fique seletivo, tem feito com que você cada vez mais se volte para dentro, tem algo de errado. E aí você não pode falar que foi Deus que te deu. Às vezes, eu vejo mulheres que às vezes ficam um tempão tentando engravidar. Que é o nosso caso hoje, né? E aí quando vem esse filho, fica lá, nossa, Deus foi fiel, Deus cumpriu. E aí cerca a criança, protege demais. Por quê? Porque às vezes ficou tanto tempo ali esperando e acha que recebeu e que é o fim da linha. Gente, engravidar é só o começo, não é o fim. Receber uma criança é só o comecinho da missão. Não é uma recompensa final. Agora eu recebi. Não, agora você inicia um novo trabalho de ser arqueiro. E o arqueiro trabalha ele se prepara para o ataque. Então, a bênção que Deus te dá, se você está recebendo seu filho, você é abençoado para abençoar. Isso. Sempre é a família abençoada para abençoar, nunca é para ela. O ganho não é para ela, é sempre para o outro. O casamento é uma bênção, eu preciso abençoar outros casamentos. Eu recebi um filho, eu e meu filho precisamos abençoar outras vidas. Quando eu deixo um monopólio na minha casa, cara, eu já comecei a tirar Deus da jogada. Deus nem está mais controlando a minha vida. Quem está controlando é Satanás e a minha natureza humana. Meus amigos, esse foi o assunto sobre herança do Senhor, os filhos. Espero que vocês possam entender melhor. Tentamos trazer um pouquinho mais de luz, de compreensão, um pouquinho de discernimento para que você amadureça e torne a sua família uma família muito bíblica que abençoa outras. Curta o vídeo aí, coloca um joinha, compartilha, ativa o sininho e se inscreve no canal, não esquece. Biel, dá o seu último tchau aí pra galera para eu me despedir aqui. Falou, galera, Deus abençoe, deixa aí o seu like, se inscreva, compartilha este vídeo, tamo junto, Deus abençoe, amém? Biel, você quer ter quantas flechas? Me conta! Umas 12. 12 discípulos, é isso aí. Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima. Valeu!